Salmo 78, o versículo 3 e o 4 diz: os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Amém. Com a leitura desse salmo, eu quero falar, Pai, um instrumento usado por Deus sobre a vida dos filhos. Pai, um instrumento usado por Deus sobre a vida dos filhos. O salmista está aqui dizendo, os quais temos ouvido. Ele ouviu dos seus pais. Ele está dizendo também num termo geral, que a nação de Israel tinha ouvido, e eles sabiam os feitos do Senhor pelos pais, porque os pais contaram os filhos. E agora ele está dizendo, nós não vamos encobrir o que nós ouvimos, nós não vamos encobrir aos nossos filhos, mostrando também à geração futura os louvores do Senhor, aqui os feitos do Senhor, assim como a força e as maravilhas que Deus fez. Deus fez muitas maravilhas com a nação de Israel. E agora está aqui o salmista dizendo que aquilo que eles ouviram dos seus pais, eles não iriam encobrir, eles não iriam omitir, mas eles iriam passar para os seus filhos, para que os seus filhos passassem para os filhos deles, e todas as gerações viessem ter conhecimento das maravilhas do Senhor, daquilo que Deus tem feito. E é o que precisa acontecer na igreja. Aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem visto, aquilo que você tem sabido, ou pelos seus pais, enfim, quem teve seus pais crentes, você precisa transmitir aos seus filhos, e os seus filhos, se aprenderem de você corretamente, eles vão transmitir aos filhos deles, e os filhos vão transmitindo, e assim vai sendo transmitindo para as gerações. Nós queremos, nesse dia que se comemora aqui no Brasil, em alguns países, não todos, como os Estados Unidos e outros países, o Dia dos Pais é comemorado em julho e em outra data. Mas nós queremos, com muita alegria, saudar os pais da família Adebru, os pais da igreja, todos os pais que estão aqui, os pais que estão conectados conosco, que Deus abençoe. Nós queremos reconhecer perante Deus o esforço de todos os pais que realmente têm dedicado de cuidar bem dos seus filhos. Meus queridos irmãos, nós louvamos a Deus pela tarefa dos pais, que sem dúvida, ao educar os filhos nesses momentos difíceis que o mundo vive, que o Brasil vive, que as nossas gerações vivem, ser pai não é uma tarefa fácil. Cada filho também que está aqui tem boas ou más lembranças do seu pai, né? Todos têm boas ou más lembranças. Eu gostaria que todos tivessem só boas lembranças. Alguns pais foram bons e amorosos para com seus filhos, mas outros foram violentos, abusivos e rudes. Existem aqueles filhos que não conheceram seu pai, ou se o conheceram, foi pouca a convivência. Tem filhos que não têm boas lembranças de pai, e tem filhos que nem conheceram seu pai, né? Então, esse dia é um dia que se torna-se muitas vezes nostálgico, porque tem aqueles filhos que têm seus pais vivos ainda, agradece, louva a Deus. Outro tem seus pais vivos, mas não tem boas lembranças do pai. Outros têm realmente coração muito fechado por algum tipo de atitude do seu pai. Mas, enfim, não é por isso que não se comemora o Dia dos Pais. Assim, hoje, os dias dos pais deve ser um dia
de lembrança, sim, que pode ser boas ou más, mas eu gostaria que todas as lembranças fossem boas na vida de todos os filhos, porque sabemos que o Dia dos Pais, para algumas pessoas, ao invés de hoje ser um dia de alegria, de comemoração, pode significar um momento de saudades. Quem não tem mais seu pai, é um momento de saudades. Hoje, aqueles que os seus pais já não estão mais, já partiram para a eternidade, é um dia que fica saudade. E, sem dúvida, eu sou um desses, que é um dia de saudades, né? Porque não tenho mais o pai vivo. Deus, na sua soberania, deu aos pais uma das tarefas sublimes, um dos imensos privilégios. Eu acho que é um privilégio ser pai, mas também, é claro, junto com o privilégio vem responsabilidade. Não existe privilégio sem responsabilidade. A tarefa, o privilégio, a responsabilidade de ser pai é muito grande, porque não basta ser pai, não basta gerar filhos, é preciso educá-los, é preciso prepará-los para a vida, porque muitos homens se tornam famosos e alcançam até o apogeu de sucesso na carreira profissional, mas poucos, muitas vezes, têm êxito no recôndito do lar. A paternidade responsável leva os pais a serem verdadeiros instrumentos na vida de seus filhos. E é a minha oração, é o meu desejo, que você, pai, que tem seus filhos, e ainda seus filhos, quem sabe pequenos, adolescentes, você precisa realmente saber que ser pai é uma nobre missão, mas só que é uma missão árdua, desafiadora, principalmente no mundo atual que nós vivemos, o mundo da tecnologia, onde os filhos são influenciados pelo aquele pequeno aparelho celular que eles têm na mão. Ali ele já tem uma grande influência, e os pais precisam ter todo o cuidado, todo o amor, toda a sabedoria para saber instruir os seus filhos. Dia dos Pais, um dia como hoje, é um dia de muita reflexão. Meus queridos, esse é um dia para cada pai. Não apenas se alegrar pelos abraços, pelo carinho, pelos presentes. Quem tem seus filhos, né? Quem sabe você recebeu hoje aplausos, cumprimentos, presentes, quem sabe um almoço um pouco diferenciado, né? Aquele grupo, a família se reunindo para agradecer a Deus pelo pai. Tudo isso é muito bom, alegra o coração, porque é um momento de quem tem seu pai vivo se alegrar e agradecer. Mas todos os pais que aqui estão têm que saber que esse dia é um dia para você refletir. Que marca você, como pai, está deixando ou está construindo na vida dos seus filhos? Como você está sendo usado por Deus para ser um instrumento na vida dos seus filhos? Você precisa entender que você precisa realmente produzir marcas de amor, de educação, que vão levar teus filhos a serem pessoas bondosas, pessoas que venham também ser um instrumento nas mãos do Senhor, porque você precisa refletir que marca você está implantando no coração do seu filho. Quando os filhos se tornam grandes, quando os filhos se tornam adultos, que tipo de lembrança eles terão dos momentos importantes da vida que passaram no lar, no recôndito do lar? Que lembrança os seus filhos que já se foram,
casados, já casaram, têm suas famílias. Nós temos aqui pais que já são bisavô, né? Mas que lembrança os filhos têm de você? Será que eles têm boas lembranças quando eles eram crianças? Porque aquelas atitudes, aquela lembrança, aqueles atos, atitudes que você vai implantando, impregnando no coração dos teus filhos, é isso que eles vão recordar de você quando for adulto, né? E agora muitos que estão aqui, a maior parte que estão aqui são adultos, você tem algum tipo de lembrança do pai. Alguns têm lembranças boas, outros não sei se são boas, né? Então, que tipo de lembrança os teus filhos terão de você? Tenho consciência que só os filhos é que, quem sabe, poderão responder significativamente que lembrança tem dos seus pais. Mas todos os pais precisam se esforçar para produzir boas lembranças na vida dos seus filhos. Então, ainda quem tem filhos dentro da casa, do lar, filhos pequenos, adolescentes, você precisa impregnar boas atitudes para que os seus filhos, quando casarem ou quando eles partirem para a sua vida profissional, partirem para a sua vida de independência, eles possam ter boa lembrança do seu pai. Que eles possam dizer: meu pai realmente foi um exemplo. Nós precisamos, como pai, sermos lembrados por nossos filhos como bons pais. Precisamos ter cuidado, então, com as nossas atitudes, porque as nossas atitudes vão ser impregnadas nos corações dos nossos filhos, principalmente quando eles são pequenos, estão na casa. Como pais, nós devemos resistir à tentação de dar coisas ou presentes como forma de compensar a nossa ausência e envolvimento pessoal com a vida dos nossos filhos. Muitos pais, eles vivem ausente pelo trabalho, por outras ações, atitudes, e muitas vezes a ausência é tão grande que eles sabem disso e querem compensar com presentes. Presentes não é presença. Presença jamais vai ser substituído por presente. Todo pai precisa ter a consciência, todo pai precisa ter a compreensão que sua presença é insubstituível como pai. Os momentos especiais, como pai, não tem preço. Você está bem presente na vida da criança, do adolescente. Tem pai que não tem esse cuidado e essa noção. Eu quero que todos os filhos possam realmente saber e eles possam dizer, quando já são adultos, casados, ter lembranças graciosas, relevantes da atitude de seus pais. O que os seus filhos estão a dizer de você? O que os seus filhos podem dizer de você? Que você foi um instrumento usado por Deus na vida dos seus filhos? O que os seus filhos pensam de você como pai? O que os seus filhos dizem para os filhos dele a respeito do pai dele? Você precisa realmente que tem filhos pequenos, impregnar coisas boas, para quando eles forem adultos, eles terem boas coisas para dizer. Nesse dia eu recebi o telefonema do meu filho que mora nos Estados Unidos, e ele disse: pai, você me inspira, eu sou grato porque eu tenho boas lembranças de tudo que tu ensinaste, tu deixaste um legado para mim, para eu seguir esse legado. As suas atitudes realmente estão impregnadas no meu coração, na minha vida. Isso é muito bom.
É claro que eu não fui um pai perfeito, né? Gostaria de ter sido um pai bem melhor, mas não fui aquele pai tão perfeito. Mas tentamos impregnar no coração dos nossos filhos Jesus, a boa educação. E todo pai precisa ter essa consciência, que ele precisa impregnar coisas tremendas na vida dos seus filhos. E tem pai que gera filhos, mas não cuida deles. E isso nós vemos muito no nosso mundo. Infelizmente, há muitos filhos gerados sem amor, sem responsabilidade. Muitos filhos são frutos apenas de uma paixão desenfreada. Muitos filhos não têm aquele amor responsável que receberam de um pai. Um pai de verdade, um pai que realmente teme a Deus, é aquele que cuida não apenas do corpo do filho, mas também do emocional e também da alma, da vida espiritual do seu filho. Porque, como pai crente, você tem que cuidar não só do corpo físico do seu filho, de dar a alimentação, o cuidado, a escola. Não, muito mais do que isso. Você tem que cuidar da alma, das emoções e da vida espiritual dos teus filhos. Todo pai crente precisa lutar pela salvação urgente de seus filhos. Pais que aqui estão, que têm filhos já adultos, ou jovem, ou adolescente, que não estão na igreja. Meu filho se desviou. Ou meu filho, eu não era crente, meu filho também, eu aceitei a Cristo, mas meu filho não aceitou, não é crente. Mas assim mesmo, se você, pai, tem filhos que nunca foram crente ou que estão desviados, você precisa entender que você precisa lutar com urgência pela salvação dos seus filhos. É você que tem que orar pela salvação deles. Se você não orar pela salvação dos seus filhos, quem vai orar? Os pais crentes são responsáveis. Não velam apenas pelas necessidades materiais, mas sobretudo pela vida emocional e espiritual de seus filhos. Nossa sociedade está necessitando de modelos. Faltam referenciais positivos para a presente geração. E a paternidade é uma missão extremamente nobre, e ela requer preparo, ela requer dedicação, ela requer abnegação, ela requer oração, ela requer realmente responsabilidade. A paternidade responsável é uma das maiores carências dos nossos dias, mas se você tem uma paternidade responsável, você vai ser um instrumento nas mãos de Deus para impactar o coração dos seus filhos. Todo filho precisa crescer vendo o seu pai como modelo. Todos os filhos precisam crescer vendo o seu pai, um pai abnegado, um pai dedicado. Ele precisa crescer sabendo amar o seu pai. E para amar o seu pai, o pai tem que ter atitudes amorosas com seus filhos e o cuidado com seu filho. Nós sabemos que amar os filhos não é você fazer todo o querer, tudo aquilo que o seu filho quer, principalmente quando o seu filho é pequeno, quando ele está nessa idade que vai crescendo, né? Desenvolvendo como neném, como criança, como junior, como adolescente. Você precisa ter muito cuidado, porque é claro que as crianças gostam de receber presente, e elas acham que os pais precisam sempre dar presente. E tem filhos que crescem achando tudo que é momento de comemoração, tudo que é dia, tudo que é não sei o quê, precisa ganhar presentes. E não é bem assim, porque se o pai dar tudo que a criança pedir,
ele está criando um monstro dentro de casa, achando que o mundo todo está voltado para ele, para fazer o seu querer, para fazer o que ele deseja. E não é assim. Os filhos precisam ter limites. Pais sábios, pais crentes, pais que são instrumento usado por Deus na vida do filho, ele coloca limites. Quando os pais não colocam limites, aquela criança tem tudo para dar errado na vida, porque ela vai crescendo dentro do lar, achando que todos os do lar, e assim vai pensar que todos os de fora do lar precisam atender às suas carências, ou aquilo que ele deseja, ou aquilo que ele pensa que tudo que ele deseja tem que ser dado. Não. O pai tem que saber dizer não para o filho. Pai que não sabe dizer não para a criança é pai irresponsável. Eu já contei essa história verídica, mas deixa eu repetir. Eu falei acho uns 4, 5 anos atrás. Na madrugada de sábado, do dia 23 de janeiro de 2007, Cirlei Dias trabalhava como doméstica na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela estava indo para uma consulta médica. Como qualquer pessoa pobre, que depende da rede pública hospitalar, ela tinha que chegar cedo, caso contrário, poderia perder a sua vaga. Enquanto Cirlei aguardava numa parada de ônibus, 4 jovens desceram de um carro e começaram a puxar a sua bolsa e a agredi-la. De acordo com a vítima, ela relata que levou muitos pontapés, chutes no rosto, socos, cotoveladas, enfim, ela foi agredida e machucada. E os 4 jovens e o motorista do carro eram todos da classe alta, moradores de condomínios de luxo da Barra da Tijuca, ali no Rio de Janeiro. E todos eram alunos de faculdades. Um cursava turismo, outro administração, outro direito. Todos os pais desses jovens reconheceram, foram chamados à delegacia, enfim, e reconheceram que seus filhos erraram, mas tentaram amenizar a brutal agressão. Um pai disse: foi um pequeno deslize do meu filho, e como mulher é mais frágil, uma pequena encostada já deixa marca roxa. Nessa história triste, teve um pai que deu a lição certa aos seus filhos, mas infelizmente foi o pai da vítima, o pai da Cirlei. Um pedreiro de 54 anos na época, um pai sem muita cultura, mas que soube educar seus filhos com amor, respeito com os outros. Depois de saber dos comentários dos pais dos jovens privilegiados que agrediram sua filha, o pai da Cirlei, seu Renato Moreira Carvalho, ele disse: eu criei 4 filhos, nunca tive condições de dar nem sequer uma bicicleta que eles desejavam para eles, mas eu soube fazer uma coisa, eu soube dar limites aos meus filhos, e por isso eles foram bem educados. Um dos maiores presentes que um pai pode dar a seus filhos é justamente isso: limites. Filhos que não têm limites, que o pai faz tudo o que ele deseja e quer e pede, bate o pé desejando, você vai criar problemas para você e para a sociedade. Como são esses limites? Comece com o ensino sobre Deus. É preciso transmitir princípios bíblicos básicos que regem a fé, que regem o comportamento a todos os filhos, independente das suas atitudes e reações. Os pais precisam colocar Deus no coração
dos seus pequenos, principalmente eu estou falando de pais crentes, o que você faz ou não faz hoje vai ter um impacto não somente nos seus filhos, mas por toda a geração. Você não pode, pai, baixar a guarda e nem se conformar enquanto a família não estiver servindo e pertencendo ao Senhor. O limite do respeito pelos mais velhos, pelas autoridades, pelos pastores, pela liderança da igreja, pelos próprios pais, depende da atitude do pai. Os filhos precisam ser ensinados a respeitarem seus pais em todo momento da vida. E isso começa dentro de casa. É um mandamento com promessa. Se os filhos querem ser abençoados por Deus, eles precisam respeitar os seus pais. Mas eles só vão respeitar os seus pais se os pais souberem ensinar e inculcar isso no coração das crianças. Por outro lado, eles só vão aprender isso se os pais inspirarem respeito. Por exemplo, se você mente ou faz alguma atitude errada na frente do seu filho, você vai criar um mentiroso ali na sua casa. Você está num trânsito e passa o sinal vermelho, ou faz algum desrespeito, ou qualquer coisa, você está inculcando isso no coração da criança. A criança ela vai aprender, por exemplo, se você, pai, ao tentar colocar limites, também não pode exceder os limites, limites até um determinado momento, porque tem pais que ultrapassam os limites também e querem colocar uma prisão, querem fazer dos limites disciplina. Daí não espere também respeito pelos seus filhos. Ele tem que ter limites, mas dentro do que realmente a Bíblia ensina, com amor, com respeito, com alegria. Os filhos precisam respeitar os limites que Deus coloca, que os pais colocam e que a sociedade coloca. Os filhos precisam compreender que os limites são para o bem deles no futuro. Alguém uma vez disse: seus direitos e suas liberdades terminam onde começam os direitos e as liberdades do próximo. Então, meus queridos, nós precisamos entender que os filhos precisam ter limites. E os filhos precisam seguir os passos dos pais. Mas eu pergunto, se os teus filhos, que são pequenos, adolescentes, seguirem os teus passos, eles vão ser um bom pai? Eles vão ser um bom esposo? Eles vão ser um bom crente? Eles vão ser dizimista na casa do Senhor? Eu lamento dizer que tem filhos que só pela misericórdia do Senhor e com muita oração é que eles vão voltar para a igreja. Tem filhos que estão desviados, que com muita jejum e oração é que eles vão voltar para a igreja. Por quê? Porque quando eles eram pequenos, quando eles eram adolescentes, ou até jovens, quando eles estavam dentro da sua casa, na hora da mesa, que se fala tanta coisa, que deveria ser uma hora abençoada, mas muitas vezes na mesa, que sai tantos assuntos, ali muitas vezes tem pais que sem prudência nenhuma, ali na mesa, ou quando estão indo para casa depois de um culto, eles saem falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal da liderança, falam mal disso, mal daquilo, murmuram de tudo e de todos. O que você está criando?
você está criando um filho murmurador. E a Bíblia diz que os murmuradores não entrarão nos céus. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Toda aquela geração que Deus prometeu a terra prometida, antes deles irem para, quando estavam no deserto, quando estavam saindo do Egito, Deus prometeu a terra prometida. Mas toda aquela geração não entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Calebe. Por quê? Porque foram murmuradores. E os murmuradores não herdarão os céus. Isso é a Bíblia. A não ser que você vai rasgar, mas você pode rasgar todos esses versículos, continua ali. Continua a palavra de Deus viva. Então, os pais precisam saber muito o que falam na mesa. Você não pode, quem sabe, eu não gosto daquele pastor, ele é muito fechado, não gosto muito cara feio, ou não sei o quê. Você pode até não gostar do pastor Newton, do pastor Ediel, do pastor Aguiar, pode até não gostar, isso aí faz parte da vida, mas não transmita isso para os seus filhos. Não fale mal da igreja lá na mesa com seus filhos pequenos, adolescentes, porque você fala, eles vão crescendo, se tornando jovem, daqui a pouco independente. Você diz, meu filho, você tem que ir para a igreja. Eles vão dizer, mas por que ir na igreja? Eu na igreja? Eu cresci ouvindo o senhor falar mal daquela igreja. O que eu vou fazer naquela igreja? Por que eu vou lá naquela igreja? Se eu ouvi o senhor falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal de dízimo, falando mal de missão, falando mal disso e daquilo, jamais esses filhos vão querer vir para a igreja. Mas se eles cresceram, vendo o pai orar, agradecendo a Deus pelo alimento, vê os pais de vez em quando orando lá no seu quarto, se eles cresceram ouvindo os pais falando bem da igreja, vamos à igreja, vamos adorar ao Senhor, lá na igreja nós temos o pastor que vai trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Se eles crescer ouvindo isso, eles até poderão desviar, mas não vão esquecer dos conselhos dos pais. É a Bíblia que assim diz. Então, meus queridos, muito cuidado com aquilo que você está falando dentro de casa. Os filhos precisam, sim, saber, aprender, vendo os pais ensinando coisas boas e vendo os pais dando limite aos filhos. Eu também já falei aqui numa vez, um Dia dos Pais, e repito uma outra história. Um pai de 54 anos, ele ficou conhecido no noticiário brasileiro, isso saiu nas redes nacional, né? Porque o pai se negou a pagar uma fiança do seu filho Rodolfo, preso por provocar um acidente de trânsito enquanto dirigia alcoolizado e com a habilitação vencida. Então foi chamado alguém que respondesse por ele, e foi chamado o pai. E quando o pai chegou na delegacia, viu que o filho foi preso porque provocou um acidente e estava alcoolizado. Ele tinha que pagar uma fiança para soltar o filho. Ele disse, eu não vou pagar essa fiança. Numa entrevista que fizeram com esse pai, ele disse que fez isso por amor. Alguns questionaram, criticaram. Teve aqueles que criticaram esse pai. Que pai é esse? Que pai é esse que não pagou? Ele tinha dinheiro, ele tinha condições, podia pagar a fiança. Outros elogiaram sua decisão. O que esse pai fez foi colocar limites. Ele não precisou bater em seu filho, ou gritar no rosto dele, ou apontar. Ele apenas deixou o filho experimentar a consequência dos seus próprios erros, a consequência dele tomar uma decisão de beber e dirigir alcoolizado. Porque ele era um pai que sabia colocar limites. Você pode colocar limites, depende da idade, claro, dos filhos. Você não vai colocar limites pesados demais numa criança, mas você pode colocar limites nos seus filhos, cortando, quem sabe, se é pequeno,
cortando televisão, cortando celular, que hoje as crianças já pegam criança com 3 anos, você fica até... Eu ouvi uma criança não tinha 2 anos completos, já sabia mexer no celular mais do que eu, acho, entende? Então, as crianças hoje, elas já aprendem, parece, mexendo no celular, né? Mas você pode e você precisa colocar limites na vida do teu filho, pai. Se você quer ser um pai abençoado, um herói, você precisa colocar limites, sim. Cortar privilégios, cortar televisão, computador, nas áreas, em todas as áreas. Você precisa saber o que o teu filho está vendo. Teus filhos precisam realmente responder pelos seus atos. Eles precisam prestar conta do que eles estão fazendo quando eles estão no quarto, trancado com o celular, ou no computador. Você precisa vigiar, você precisa saber o que está acontecendo. Se os filhos são pequenos, você não pode deixar os filhos trancar ali a porta do quarto sem acesso, para você saber o que ele está vendo, o que ele está presenciando, o que ele está falando. Porque muitas vezes ele está falando, no outro lado tem um bandido, tem um vigarista, tem alguém desvirtuando e tirando o seu filho dos bons princípios que ele aprende com você. Então, os filhos precisam ter limite até no horário. Se são de menor, se são pequenos, tem que ter horário para sair, horário para chegar. Pastor, esse mundo, nós estamos num outro mundo. Isso aí você está falando do mundo de 20, 30 anos atrás. Eu estou falando do mundo para você ter filhos abençoadores e filhos que vão trazer alegria ao seu coração. Não dê horário para o filho chegar em casa, não vê o que ele, não fiscalize o que ele vê, não se importe com nada disso, e você vai ver um monstro daqui a pouco dentro da tua casa, que não te respeita, você não respeita a tua esposa. E sabemos que o mundo está atravessando situações difíceis na educação. O Brasil atravessa um momento que podemos dizer histórico, conturbado. Toda essa geração de adolescentes e crianças estão vivendo no conceito que a criança deve receber o máximo de liberdade e o mínimo de limites. É isso que a TV ensina, é isso que as redes sociais ensinam. Não pode colocar limites nos seus filhos, e quem não coloca limite está construindo o caráter de uma criança para ser um monstro. Já estamos colhendo testemunhos e já estamos tendo consequências desastrosas de tal tipo de educação, de conceito de criação. Salas de aulas um caos, filhos batendo nos professores, professores sem autoridade nenhuma, e não pode ter porque a lei brasileira diz que o filho não pode ter. E assim nós estamos vendo uma violência descontrolada dentro das salas, que deveria ser para as crianças aprender. Professores apanhando dos alunos, sendo ameaçados de todas as formas. Pais perplexos, sem saber como tirar seus filhos do caminho da malignidade. Mas isso começa quando é criança. Alguém diz, começa já no ventre da mãe. Qualquer filho precisa crescer sabendo respeitar limites. Todos os pais precisam então aprender a dizer não, sempre que for necessário. Qualquer filho que não souber respeitar limites e nunca ouvir não dos seus pais, vai se tornar vergonha para o seu pai e para a sua mãe. É claro que tem pais que só sabem dizer não, e se torna um monstro também na vida do filho. Não é bem assim. Você tem que dosar, você tem que ter equilíbrio. O sucesso em todas as áreas da vida de um filho será determinado pela maneira como o mesmo respeita os limites que são colocados pelos seus pais. Mas os pais precisam colocar também limites que a criança vai suportar. Nada de exagero, porque senão as coisas também vão descambar para um outro lado. Mas eu quero dizer aqui
Queridos pais que são crentes, que vocês possam formar na vida dos seus filhos um caráter ilibado. Caráter vale mais do que riqueza. E que você possa ser um pai que tenha consciência que você é um espelho para os filhos. E muitas vezes não é muitas palavras, é as tuas atitudes. O espelho é mudo, mas mostra as coisas. E que você, pai, entenda que você é um espelho. Há uma criança, há um adolescente crescendo e olhando para você. Ele está olhando para você. Ele está olhando para você. E o que ele está vendo em você? Que ele possa ver um pai crente. Que ele possa crescer. E daqui a pouco ele vai ser independente. Daqui a pouco ele vai casar. Daqui a pouco ele vai ter filhos. E que ele possa sempre ter aquela imagem boa de você, pai. Que você foi um pai temente a Deus. Que você foi um pai crente. Que você foi um pai que deu exemplo. Que você foi um pai que mostrou amor, também dizendo não. Então, pais precisam preparar seus filhos para as lutas incansáveis. Todos os pais precisam entender que você está preparando seus filhos para enfrentar o mundo. E o mundo aí fora não é fácil. Cada vez é ficando mais difícil. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Cada vez as coisas vão ficando mais difíceis. E os filhos têm que ser preparados com Deus na vida deles. Você demonstrando amor, você colocando limites, você orando por eles e com eles. O lar é a primeira escola e os pais são os primeiros professores. Você tem que entender que grande parte da educação dos teus filhos não pode ficar na mão dos professores aí fora, porque há uma grande parte de professores aí fora também só a misericórdia de Deus, porque estão ensinando coisas erradas, desvirtuando nossos filhos da verdade, tirando Deus do coração dos nossos filhos. E os pais precisam sim saber que eles precisam aprender de Deus dentro da tua casa. Foi o que Moisés aprendeu quando era pequeno. Ele aprendeu tanto de Deus na sua vida, que quando ele foi colocado nas mãos da princesa do Egito, nas mãos de Faraó, e ele foi criado então, depois de uma certa idade, de 7, 8 anos a mais, lá junto no palácio, mas nada, não teve os 40 anos que ele ficou no Egito, aprendendo toda a ciência egípcia, nada pôde tirar Deus da vida do coração de Moisés. Por quê? Porque quando ele estava em casa, quando ele era pequeno, ele aprendeu o temor a Deus, ele aprendeu a servir a Deus, ele aprendeu a respeitar a Deus, ele aprendeu, foi inculcado no coração de Moisés Deus, e não teve a ciência do Egito para tirar Deus do coração de Moisés. Eu estou muito preocupado, porque muitos dos nossos jovens hoje, crianças que cresceram aqui nos bancos da igreja, mas quando entram numa faculdade, quando entram na universidade, se desviam. Porque a primeira coisa que muitas matérias fazem, e os professores da universidade fazem, primeira coisa é tirar Deus do coração. É querer mostrar que isso é bobagem. Deus, isso é bobagem. E eles têm uns argumentos diabólicos, infernais, tão terríveis, que vão minando a fé dos nossos jovens. E daqui a pouco eles não suportam e se desviam, e até negam a existência de Deus, e viram como ou pior do que eles. Por que isso? Porque não tiveram uma estrutura em casa sobre Deus. Não tiveram muitas orações em casa, porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar,
e nada vai conseguir tirar. A prova é Moisés. Ele foi ensinado até criança sobre Deus, sobre Deus, sobre Deus, sobre Deus. Quando ele foi para o Egito, era a ciência mais avançada da época, era a ciência egípcia, mas não teve ciência egípcia para tirar Deus do coração de Moisés. Por que isso? Porque ele teve o que aprender quando era criança. Então, os pais que aqui estão, que têm filhos pequenos, ensine seus filhos a temer ao Senhor. Ensine a respeitar as autoridades. Ensine ele a amar a igreja. Que tipo de pai você é? Os filhos não precisam de pais perfeitos, porque isso é impossível de alcançar. E eu termino dizendo: os filhos precisam de pais que venham dar atenção a eles, pais que sabem orar com eles, pais que venham amar eles. Os pais que estão aqui, que legado você, pai, está deixando para os seus filhos? Poderíamos falar muito mais. A hora tem passado. Eu quero orar pelos pais. Ficamos em pé. Queridos pais, principalmente você que tem pai, que tem filhos, você que é pai, que tem filhos, criança ou adolescente. Eu sei que é complicado. Nós vivemos um mundo muito difícil, muito difícil. Educar filhos não é brincadeira. É uma faculdade, é uma universidade, saber educar filhos hoje. Mas é um privilégio que Deus deu para você também. Por mais que é difícil, é um privilégio. Que Deus te dê graça, que Deus te abençoe. Todos os pais que estão aqui, vem à frente, eu quero orar por você. Todos os pais, vem à frente. Os pais que estão na galeria, desçam. Se tem pai que tem... Todos os pais vêm aqui à frente receber a bênção. E eu acho que tem um pouquinho, alguma coisa a mais por aí. Dê um passo mais à frente, dê um passo mais à frente. Meus queridos, que nobre tarefa chegou às suas mãos para fazer, desde que você se tornou pai. É uma tarefa nobre, mas é uma tarefa que tem que ser desenvolvida com oração, com temor a Deus. Que tipo de instrumento você está sendo na vida dos teus filhos? Ah, pastor, meus filhos já são grandes. O quê? Eles já são grandes, já são independentes, mas assim mesmo, esses filhos casados que já são grandes, eles precisam saber que você está orando por eles. Ah, mas eles não são crentes. Mas você precisa falar de Jesus a eles. Eu estou orando por você. Diga a eles que nos momentos difíceis da vida deles, eles podem contar com oração. Diga a eles para procurar a igreja que você serve ao Senhor. Na hora da tua dificuldade, você não quer saber de igreja, meu filho, mas na hora de uma luta, vá na igreja de papai, que lá tem solução para o seu problema. Isso vai ser como flechas no coração deles. Qual o pai que está aqui de mais idade? O mais velho. Tem algum pai aqui de mais de 70 anos? Você tem quantos anos? 72. Você 72. Tem algum pai com mais de 72 anos aqui? (78) Tem alguém com mais de 78 anos?
Aqui está o irmão Orlando, 78 anos. É isso? Que Deus te abençoe. É o pai mais velho que está aqui no culto hoje. Uma salva de palmas para ele. Receba nosso abraço, povo. Dá um abraço em você aí. E o pai mais novo que está aqui? Tem algum pai com menos de 25 anos que está aqui? Levante a mão. Menos de 25 anos? 26? Menos de 30 anos? Quantos anos você tem, Brian? 28. Tem algum pai com menos de 28 anos aqui? Então o Brian é o pai mais novo aí. Pai mais novo quer dizer que tem que ser mais responsável ainda, porque a criança é mais pequena ainda, né? E qual é o pai que teve mais filhos aqui? Qual o pai que teve mais filhos? Tem algum pai que está aqui que teve mais do que 5 filhos? Levante a mão. Tem algum pai aqui que teve mais do que 5 filhos? 4 filhos? As famílias, você vê que as famílias estão diminuindo, né? Você 5 filhos aqui. Teve algum pai que tem mais do que 5 filhos? Teve 6 filhos? Tem algum pai que teve mais do que 6 filhos? Ou 6 ou mais? Então o pai que teve mais filhos, o irmão. Tem 2 com 5? Ah, tem 2. O irmão, você, o Edivaldo e Luiz. Ah, o Luiz. 5 filhos. Amém. Sim. Uma salva de palmas para os 2 pais aí. Vamos orar pelos pais. Estenda a mão aqui para frente, irmãos. Meu Deus, nesse momento, em nome de Jesus, nós queremos pedir uma bênção muito especial a todos os pais que aqui estão. Aqui estão os pais que te servem. Pais que têm filhos já adultos, casados, pais que não têm filhos mais pequenos, pais que não têm filhos mais no lar, os filhos casaram e foram. Pais que têm filhos grandes ainda dentro do seu lar e tem pais que ainda têm crianças pequenas, recém-nascidas, crianças com 1, 2, 3, 5, 6, 10 anos, pais que têm filhos adolescentes. Deus dê sabedoria, Deus dê graça, cuida desses pais, que eles venham ser modelos, que mesmo que os filhos já se foram, que eles possam ser exemplo. Cuida desses pais, dê sabedoria a esses pais. Tem coisas, sabemos, que não pode voltar atrás, mas que esse pai, se alguma coisa aconteceu, que ele ainda tem seu filho vivo, que possam pedir perdão também. Pais colocando o coração diante dos filhos e os filhos diante dos pais. É pais pedindo perdão a filhos e filhos pedindo perdão aos pais. Que pelo teu Espírito Santo isso possa acontecer. Deus dê sabedoria a cada pai. Cuida de cada pai. Também, ó Deus, nós queremos que a tua graça venha sobre estes. E como pastor, nós queremos agradecer aos pais da igreja, porque esses pais são homens que estão representando a ti, ó Deus, ali dentro do seu lar. E que eles venham representar a ti com o cheiro suave da tua presença. Espírito Santo, dê direção, cuida desses pais, para que eles possam realmente serem pais que venham abençoar seus filhos, educando-os com sabedoria. E aqueles pais que os filhos já cresceram e que têm filhos desviados, ou têm filhos que não são crentes, Deus, que eles possam clamar pelos seus filhos. E eu suplico a ti, ó Deus, responde a oração. Salva os filhos, Deus. Deus, que nesse dia dos pais, esses pais venham sentir alegria. Alegria por ser pai. Alegria por também receber
os cumprimentos dos seus filhos e receber também a bênção aqui na igreja. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.